Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre encontra assuntos de ciências humanas e linguagens. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Vamos compartilhar a sociologia, porque sociologia é vida. Oi, gente! Aula do segundo ano. Vamos falar sobre a diversidade étnico-cultural e conflitos por reconhecimento no Brasil. Sejam bem-vindos à nossa aula de sociologia de hoje. Vamos mergulhar em um tema fundamental para entendermos a sociedade brasileira: a diversidade étnico-cultural e os conflitos por reconhecimento no Brasil. O nosso ponto de vista será o artigo O Mundo e a Diversidade, Questões em Debate, do professor e antropólogo Kabengele Munanga. Ele nos oferece uma base sólida para desconstruir o senso comum e aprofundar nossa visão sobre essas questões. Vamos para os objetivos da aula. Ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de compreender a diversidade étnico-cultural brasileira como resultado de processos históricos e complexos, como a colonização, o tráfico de escravizados e as migrações. Também analisar o mito da democracia racial e seu papel na invisibilização das desigualdades raciais e étnicas. Discutir a importância do reconhecimento das diferenças como um passo essencial para a promoção da justiça social e dos direitos humanos e, por fim, identificar as diferentes abordagens teóricas sobre a questão racial e a diversidade, como o antirracismo de igualdade e o antirracismo de diferença e as suas limitações. Vamos para o ponto número 1, a formação da diversidade no Brasil, um legado histórico. O Brasil não nasceu como um país monocultural, pelo contrário, nossa sociedade é o resultado de um encontro muitas vezes violento entre povos e culturas distintas, culturas diferentes. A colonização portuguesa, o tráfico transatlântico de africanos escravizados e a presença de povos originários foram os alicerces da nossa diversidade. A colonização e a escravidão. Milhões de africanos de diferentes etnias e culturas foram trazidos à força para o Brasil. Eles trouxeram consigo suas línguas, religiões, saberes e tradições que se misturaram e se transformaram no contato com a cultura europeia e indígena. Essa miscigenação, no entanto, não ocorreu sob condições de igualdade, mas sim sob a opressão da escravidão. Os povos originários. Antes da chegada dos portugueses, o território que hoje é o Brasil era habitado por uma vasta gama de povos indígenas. Apesar do genocídio e da violência, muitos desses povos resistiram e mantiveram suas culturas vivas. A luta pelo reconhecimento de suas terras e de sua identidade cultural é uma das questões mais urgentes de nossa sociedade. Vamos para o mito da democracia racial, um obstáculo ao reconhecimento, segundo Kabengele. Por muito tempo, a sociedade brasileira se apoiou na ideia de que éramos uma democracia racial. Esse conceito, popularizado por intelectuais como Gilberto Freire, sugeria que a miscigenação havia nos tornado um país harmonioso, sem preconceito ou discriminação racial. Só no sonho, né, Gilberto Freire? Só no sonho. A teoria, vamos lá. A miscigenação seria um fator de união, apagando as diferenças e evitando conflitos raciais. A ideia era: se somos todos misturados, não pode haver racismo. Na teoria é até bonitinho, mas não é assim que funcionou e não é assim que funciona até hoje. Então vamos para a crítica de Kabengele Munanga. O professor Munanga, em seu texto, desmistifica essa visão. Ele aponta que o mito da democracia racial serviu como uma consciência tranquila para as elites, mascarando as profundas desigualdades socioeconômicas e as violências que os negros e indígenas sofriam diariamente. Ele cita pesquisas do IBGE
e do IPEA, que demonstram com dados concretos a persistência da desigualdade racial no Brasil. Exemplo, um estudo do IPEA nos mostra que, mesmo com o mesmo nível de escolaridade, um profissional negro tem salários mais baixos do que um branco, ou que a população carcerária é majoritariamente negra. Isso evidencia que a cor da pele ainda é um fator determinante para a vida das pessoas no Brasil. Vamos para o item 3, conflitos por reconhecimento, a luta por uma cidadania plural. Se o mito da democracia racial congelou o debate, a sua superação abriu caminho para a luta por reconhecimento. O professor Munanga destaca que essa luta não é apenas por igualdade, mas por uma cidadania diferenciada, que reconheça o direito de ser ao mesmo tempo igual e diferente. Mas o que é o reconhecimento? Não se trata apenas de ser visto, mas de ter a sua identidade e história valorizadas e respeitadas. Para os povos indígenas, é o reconhecimento dos seus direitos territoriais e culturais. Para os afrodescendentes, é o reconhecimento de que o racismo existe e que as políticas públicas precisam ser específicas para combatê-lo. Vamos para o papel das políticas de ação afirmativa. O texto de Munanga discute as polêmicas em torno das cotas raciais nas universidades. Ele argumenta que essas políticas inspiradas em eventos internacionais, como a Conferência de Durban em 2001, não são uma ameaça à mistura racial, mas sim uma forma de corrigir as desigualdades históricas. Por exemplo, a implementação das cotas nas universidades brasileiras. Embora polêmica, é um exemplo de reconhecimento. É um exemplo concreto de uma política de reconhecimento. Ela parte do princípio de que o racismo e a desigualdade não são apenas uma questão de classe social, mas também de raça, e que o Estado precisa agir para garantir a igualdade de oportunidades. Vamos para o item 4, os debates teóricos. O antirracismo de igualdade versus o antirracismo da diferença. Munanga nos apresenta duas visões opostas, mas igualmente problemáticas sobre como lidar com o racismo. O antirracismo de igualdade, que é essencialista. Essa abordagem defende que nós somos todos iguais e que a categoria raça deve ser abandonada, porque foi uma invenção para oprimir. Para eles, as políticas públicas deveriam ser universalistas, focadas apenas nas desigualdades econômicas, socioeconômicas. Tipo, todo mundo é pobre, então vamos juntar tudo e resolver o problema dessa pobraiada. Então vamos para a crítica. O que Munanga acha disso? Essa visão ignora que, embora a raça não exista biologicamente, ela existe socialmente e é utilizada para hierarquizar e discriminar, como eu já disse acima. E acaba por desconsiderar a raça, e quando nós desconsideramos a raça, nós desconsideramos a experiência das vítimas do racismo e acabamos por reforçar ainda mais as consequências dessas discriminações. Agora vamos para o antirracismo de diferença, que é nominalista e construcionista. Essa abordagem reconhece que a raça é uma construção social e histórica que produz vítimas. Ela defende o reconhecimento público das diferenças como o melhor caminho para políticas públicas, pois a experiência do racismo precisa ser nomeada e precisa ser combatida. Vamos para a crítica de Munanga. Ele aponta que essa abordagem, em sua forma mais radical, pode cair em uma armadilha, reforçando a ideia de que as diferenças são absolutas e esquecendo as semelhanças que nos unem como seres humanos. Então, vamos para a conclusão. Presta atenção para você não ficar perdido. Olha só. Munanga conclui que a melhor abordagem é aquela que combina a aceitação da identidade humana genérica com a aceitação da identidade da diferença. É preciso reconhecer nossas semelhanças, mas também as particularidades que nos constituem e nos tornam únicos. Em resumo, a diversidade étnico-cultural brasileira é uma realidade que não pode ser mais mascarada. O reconhecimento das diferenças não é uma ameaça à nossa unidade nacional, mas é um caminho para construirmos uma sociedade
onde cada pessoa tenha uma sociedade plural e justa, né? Onde cada pessoa tenha o direito de ser quem é e em toda a sua complexidade, sem medo de discriminação. Agora vamos para você. Como você enxerga o papel do reconhecimento das diferenças na construção de um Brasil mais justo? Como que você enxerga isso? Bom, chegamos ao final dessa aula maravilhosa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e se cuide, porque semana que vem nós temos mais.